Olá, eu sou Rodrigo Pocente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Estou aqui hoje para falar dos acontecimentos do fundo VRTM11, os acontecimentos de junho. O VRTM11 distribuiu em junho 10 centavos por cota, fazendo aí um dividend yield de 0,83% no mês. Um dividend yield um pouco relativamente baixo, porque a cota fechou o mês num patamar muito elevado de preço, fechou o mês com R$ 12. A gente já chega lá. Tivemos algumas movimentações aí no mês, algumas compras. A gente comprou R$ 1 milhão do CRI Sanremo, a IPCA mais 12,90. A gente comprou mais 2.700.000 do CRI Estácio, a IPCA mais 10,80. Mais 1,5 milhão do CRI Minas Brisa, a IPCA mais 10. A gente teve uma liberação adicional da parcela do empreendimento Vista Madalena, no valor aproximado aí de R$ 485 mil. Tivemos também a compra de aproximadamente 4,5 milhões do fundo imobiliário Mint 11, a compra de aproximadamente 5,6 milhões do fundo NEWL 11 e a compra de 5 milhões do fundo ALZR 11. Todas essas informações, todos esses ativos, o detalhamento de cada um deles está no nosso relatório, fique à vontade para acessá-lo. Importante comentar que em junho a gente teve a captação da primeira tranche da nossa segunda emissão do VRTM, que está em curso, ela termina aí meados de julho. A gente captou um volume de 28.800.000, com isso a gente finalizou o mês, dado o caixa que a gente tinha, a alocação que a gente fez, mais a captação adicional de 28.800.000, a gente finalizou o caixa com 42.300.000, recursos esses que serão destinados ao pagamento de dividendos, obviamente, e à alocação de diversas operações que a gente tem aí no pipeline, perfazendo aí, procurando aí, obviamente, fazer uma alocação do recurso que a gente está em curso de captação. Falando então aqui da nossa apresentação do mês, a performance do fundo foi aí de um pagamento de dividendo de 10 centavos, perfazendo um dividend yield de 0,83, como eu acabei de comentar. Esse dividend yield acabou sendo um pouco menor por conta da nossa cota a mercado, que fechou em R$ 12. Os meses anteriores, vendo aí, a gente fechava em 10,29, 10,55, então realmente esse valor de R$ 12 foi muito elevado em relação à média dos outros meses. A nossa cota patrimonial está R$ 9,48, então hoje a gente tem aí um ágio interessante aí entre a cota patrimonial e a cota a mercado. Falando um pouco da nossa liquidez, ela ainda hoje tem um patamar relativamente baixo, por conta de ser um fundo que a gente fez o IPO no final do ano passado. Esse ano, com essa nova captação, com esse incremento de outros fundos para dentro da base, a gente acredita que essa liquidez vai crescer e vai crescer bastante. A gente vai dar notícias disso daí depois da nossa captação, tá? Então, informações aí importantes, se você tiver interesse, veja no nosso material publicitário da oferta, lá tem bastante coisa em relação a isso. E a gente, depois da alocação, depois da captação, a gente vai voltar a falar desse assunto aqui nos relatórios mensais. Falando um pouco de diversificação, por conta do fundo ser relativamente pequeno, a gente ainda não tem uma diversificação tão importante, mas a gente, lembrando que a nossa tese importante é diversificação, a gente vai diversificar em operações, em setores, em securitizadoras, e nesse caso aqui do VRTM, a gente consegue também diversificar entre produtos, né? A gente consegue comprar CRI, a gente consegue comprar imóvel na planta, a gente consegue comprar fundos imobiliários, FDICs imobiliários, então a gente tem uma gama de produtos aí que a gente pode trabalhar diversificando também nesse sentido. Em relação ao indexador, o fundo VRTM ele tem uma tese um pouco diferente do VRTA, ele vai buscar, sim, o melhor momento de alocação, dependendo do momento de mercado. Ele não tem um indexador travado em benchmark como o VRTA, então aqui a gente vem fazendo uma divisão mais ou menos igual entre IPCA e CDI. Tá? Hoje a gente tem 53,5% da carteira em IPCA, 46,5% em CDI. Divisão por ativo, interessante comentar, temos 45% em CRI, temos ainda algum caixa, principalmente proveniente aí dessa nova captação, dessa primeira tranche, 20% em fundos imobiliários e já chegamos aí no patamar de 4,67% em imóveis, que a gente tende a crescer. Falando aí da taxa média de aquisição, o VRTM vai buscar um pouco mais de rentabilidade, então é natural que a gente busque operações com mais taxas. Hoje o preço de aquisição, a taxa de aquisição média dos CRIs da carteira estão aí no patamar de IPCA mais 9,76, patamar interessante, e as operações em CDI no patamar médio de CDI mais 3,04. A gente hoje, no fundo, tem
um prazo médio da carteira relativamente baixo, estamos falando de 2 anos e 43, a gente acha que não há um problema em deixar essa parcela, esse prazo mais longo, visto que o fundo não toma resgate, não tem aí nenhum tipo de demanda de passivo, de ter algum tipo de utilização de caixa. Tá? Então, é natural e é saudável que a gente tenha aí um prazo médio elevado. Obviamente, considerando riscos da carteira, a gente pode ter um patamar de prazo um pouco inferior. Bom, falando um pouquinho aí de mercados e tendências, a inflação continuou no campo positivo, o IPCA divulgado foi de 0,46%, referente a maio de 2024. O índice apresentou uma pequena aceleração aí frente ao mês anterior. O valor ainda é considerado relativamente baixo e impacta, obviamente, diretamente o nosso mercado aí de recebíveis imobiliários, principalmente o nosso fundo, dado que a maioria dos nossos CRIs são indexados a IPCA. E tem um detalhe, a maioria dos CRIs, eles possuem uma defasagem entre 2 e 3 meses. O que isso significa? Que os CRIs vão ter aquela rentabilidade, por exemplo, do mês de maio, refletidos 2, 3 meses depois. Então, no mês de julho, no mês de agosto. Tá? Então, isso é um pouquinho da dinâmica do nosso mercado, só para poder explicar um pouquinho melhor. Em relação ao cenário, demonstra ainda uma inflação acompanhada de perto, os próximos cortes, se vierem, obviamente dependerão aí da evolução da dinâmica inflacionária, que a gente tem visto que está bem controlada, particularmente para o universo de fundos imobiliários é importante essa notícia, é importante o acompanhamento desse dado, porque existe uma correlação enorme entre taxa de juros e o crescimento e evolução aí do mercado de fundos imobiliários, né? O ganho de preço das cotas dos fundos imobiliários acontece majoritariamente quando a taxa de juros cai, e a taxa de juros cai quando a inflação está controlada, né? Então, tem que ter toda uma conjuntura aí monetária para que a gente consiga ter esse movimento de crescimento da taxa de queda de taxa de juros e crescimento do mercado imobiliário. Então, por esse mês é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente fica aqui à disposição pelos canais de atendimento e até a próxima.